Bem, Lívia chegou também, acho que talvez a gente possa ir começando. O que você acha, Su? Por mim, tranquilo. Então, perfeito. Bom, olha, Drica, sou artista terapeuta e mãe Waldorf, iniciando um projeto para mestrado em antropologia. Muito bem, olha só, vários pesquisadores aqui com a gente hoje. Muito Não, bom. o papo vai ser de alto nível. Ai, tô pronta, tô pronta. Não largou minha filha. Bom, pessoal, então, oficialmente aqui vou iniciar nosso encontro. Muito prazer, meu nome é Laisa, eu sou educadora no MAM. A Bárbara também aqui com a gente, também educadora. Olá, Drica, seja bem-vinda. Amanda. Esse é um encontro, então, que está dentro de um programa nosso chamado Contatos com a Arte, um programa de formação para professoras e professores, educadoras, educadores. Então, é uma felicidade receber tanto pesquisador, pesquisadora aqui com a gente, professoras, professores também, que também são pesquisadores, né, claro. E fico muito feliz da gente poder reunir aqui tanta gente interessada nesse assunto que é muito caro e muito importante para todas e todos nós que estamos aqui hoje. Mais uma vez, queria agradecer a Ponte Libras e a Grace e o Yuri, que estão aqui fazendo a interpretação de Libras para a gente. Essa conversa vai ficar, então, depois gravada no YouTube do MAM, para quem quiser retomar, então, um pouco mais para frente, ou também indicar para quem não pôde estar aqui hoje com a gente. Antes da gente começar também, eu queria só lembrar da gente deixar os nossos microfones desligados enquanto estiver rolando a conversa, para que os barulhos externos também não interfiram aqui na nossa conversa. Tá? E as perguntas, quem quiser fazer pergunta no meio, acho que pode ir mandando durante a apresentação da Suzane pelo chat. Ela talvez não consiga responder na hora ali da apresentação, mas eu vou aqui compilar as perguntas e assim que a Suzane terminar a apresentação, a gente abre para as perguntas gerais e vamos seguindo a ordem de quem botou no chat. E depois abrir para mais perguntas também que puderem surgir. Certo? Então, muito obrigada a todas e todos. Obrigada muito, Suzane, depois da gente várias datas e vários desencontros, a gente conseguiu fazer nosso encontro aqui. Muito obrigada por tudo. E vou passar a palavra para você, então, para a gente começar nosso encontro de hoje. Maravilha. A palavra já fica comigo, eu já me apresento e já começo? É esse o plano? Legal. Responsabilidade, mas bora lá. Olá, todos e todas presentes. Eu agradeço muito a participação de vocês. Tá um dia meio frio aqui em São Paulo, tá meio aquele dia de preguiça, não dá vontade de fazer nada. Então, quem está aqui junto, eu agradeço muito por isso. Espero que eu possa honrar o tempo de vocês. Meu nome é Suzane Jardim e eu sou historiadora, mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. Atualmente, eu pesquiso relações sociais e o campo da criminologia, um campo onde a gente sempre dialoga muito com o nosso tema central aqui, que será racismo estrutural. O que eu pensei para a gente poder ter uma conversa aqui, pensando racismo estrutural e implicações na educação, para a gente poder conversar sobre educação antirracista? A ideia é que eu trago um material muito inicial e conceitual para a gente finalmente entender direito o que é racismo estrutural e o que é racismo. E a partir dessa explicação, que vai durar aí uma meia hora, 40 minutinhos, eu quero que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar com vocês também trazendo suas experiências e suas considerações sobre o tema. Então é isso que a Laisa já falou. Enquanto eu vou falando, vocês fiquem à vontade, coloquem questões no chat. Eu posso não conseguir acompanhar durante, mas assim que eu terminar, a gente conversa e a gente dialoga, tudo bem? Então eu vou compartilhar a minha tela, a minha apresentação aqui com vocês. Espera um segundinho. Vamos lá, vamos lá. Dividindo a tela, compartilhando a tela. Pronto. Bora. Foi.
Espero que vocês estejam vendo. Se alguém puder me dar um sinalzinho dizendo que sim, ok? Perfeito. Então, a ideia é essa, uma conversa franca sobre racismo estrutural. Esse é um termo que está um pouco em moda atualmente. Quem assistiu BBB ouviu falar sobre isso, quem tem assistido novelas, acompanhado notícias, principalmente depois das manifestações nos Estados Unidos, deve estar com esse termo na cabeça. Mas para a gente entender racismo estrutural, é muito importante que a gente quebre alguns dos mitos mais comuns sobre questão racial. Por quê? Porque nós ainda partimos da ideia de que racismo é aquela aversão direta a pessoas negras. Aquela coisa do tipo, eu não deixo um negro entrar na minha casa, eu nunca vou contratar negros. Sabe, uma versão direta, meio de filme hollywoodiano, né? Aquela coisa que a gente conhece. Mas, na verdade, racismo é um pouco mais do que isso. Inclui isso, mas vai um pouco além. Do mesmo modo que a gente ainda tem muita dificuldade de falar em público sobre questão de raça. Principalmente porque eu creio, né, pelo menos eu aprendi desse modo, eu creio que a grande maioria de vocês também, aprendemos em biologia que raça não existe, certo? Então a gente aprende que os humanos não são divididos em raça, que de fato somos todos parte da raça humana, quem se divide em raça é cachorro, aquela coisa que todo mundo aprende e que é verdade. Exatamente por isso, muita gente considera que começar a falar sobre raça muito, né? Já está aí falando de raça de novo, em si só já é racismo. Então, para a gente compreender, vamos tentar quebrar isso primeiro, entendendo o que é raça e o que é racismo no campo das ciências humanas, certo? Então, vamos lá. Raça, de fato, não é biológico. Não tem nada a ver com biologia. Raça não tem a ver com quanto de sangue negro você tem aí no seu genoma, não tem nada a ver com DNA. Raça, na verdade, não existe entre humanos, porém isso foi um dia criado. Aí vocês vão me dizer, tá, então você já está me dizendo que não existe e que isso foi criado. Logo, a solução seria só a gente começar a espalhar que é uma mentira, não falar mais sobre isso e tá tudo bem. Correto? Não. Por quê? A raça, esse conceito de divisão dos seres humanos, foi criado durante certa época histórica e política com finalidades. E essa criação, ela fez cultura, ela promoveu atividades econômicas, ela mudou lógicas políticas. E essas mudanças que o conceito de raça, quando ele foi criado, fizeram na nossa sociedade, elas ainda impactam o jeito que vivemos até agora. Por isso a gente nunca diz que raça não existe. Ela não existe na biologia, mas ela existe como fato social. Ela está no nosso dia a dia o tempo inteiro. E o que é raça? Essa construção a partir do fato imaginativo, de que existe uma superioridade moral, cultural, política e econômica de um povo sobre outro. Isso foi uma construção, mas essa construção ela ajudou a gente a moldar a sociedade que a gente vive hoje. E é a partir disso que a gente vai falar sobre racismo. O que é o racismo? É importante falar sobre isso, porque assim, eu trabalho com esse tema já vai fazer quase 10 anos. E eu já ouvi de tudo, porque as pessoas elas têm uma noção de que racismo é como se fosse um sinônimo para qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de raiva quanto ao outro. Já veio gente me contar história sobre o cachorro que sofria racismo, sabe? E racismo não é bem isso. Para a gente entender, eu trouxe aqui um resumo. Racismo é quando preconceitos e discriminações se fixam na nossa sociedade, promovendo o que eu vou chamar aqui de hierarquias raciais. Foquem nesse termo, hierarquias raciais. Ele vai ser muito importante para a nossa conversa. Só que o racismo, ele é um sistema de interação. Ele funciona de modos extremamente diferentes em cada lugar onde ele está ali. Por exemplo, eu sou especializada em racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Quando, por exemplo, me pedem para falar sobre racismo em toda a América Latina, o papo já é diferente. Assim como quando eu vou falar de racismo no Brasil e nos Estados Unidos, eu tenho que usar termos diferentes, lógica diferente, porque não é igual. Isso depende da relação, da construção histórica de cada território. E o racismo, ele vai além da interação entre eu e você, sua mãe e o vizinho. Racismo é um sistema.
um sistema que possui impactos estruturais se fixando na nossa sociedade. Essa é a dificuldade que a gente tem maior em se falar sobre o racismo, porque a galera não consegue entender muito bem o que significa dizer que o racismo se fixa nas nossas estruturas. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês de um modo muito resumido, porque para entender isso de fato, a gente tem que voltar 500 anos atrás. E aí, né, a gente tem o quê? Meia hora para conversar aqui? Seria um pouco difícil, mas eu fiz o meu melhor, espero que eu consiga, certo? Vamos lá. Aqui na nossa tela, a gente tem um resumo de todas as aulas de história que a gente teve ali no ensino médio, no ensino fundamental, e um resumo que eu creio que a maioria de vocês aqui conhece. Não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui estudou em algum momento que ali no século XVI, 1500 e pouco, né? Já um pouco antes, o pessoal da Europa, os reinos europeus, descobriram que ali onde eles chamavam de Oriente, nas Índias, tinha um monte de tempero. Então, vocês lembram que a gente estudou sobre como eles começaram a se lançar em guerra e se jogar ao mar para conseguir comprar tempero. E a gente até achava meio estranho de como o tempero era tão valioso. Tipo, real que o pessoal saía na porrada por causa de tempero? Sim, real. O que importa para a gente aqui de tudo isso é que todos estudamos que nessa de conseguir comercializar especiarias do Oriente, se lançou, né, o pessoal dos reinos, principalmente Portugal, no Atlântico, para conseguir dar esse contorno no continente africano, e aí descobriram a grande América, esse grande continente e tudo mais. Beleza. O que importa para a gente de fato, para a gente falar de racismo estrutural, é o fato de que esse continente americano recém-descoberto, ele era podre de rico. E quando eu estou falando podre de rico, eu não estou falando só, sei lá, de ouro, de prata, essas coisas que de fato tinham lá. Eu estou falando da época. Lembra que a gente está falando de 1500 e pouco? Isso é considerado Idade Média, medieval, certo? E vocês lembram qual era a maior riqueza da era medieval? Claro que lembram, porque todo mundo aqui é excelente falando de história, certo? A maior riqueza era a terra. Olhem bem para o mapa e nessa extensão de terra que tem o continente americano. E depois parem para olhar o tamanho da Europa. Isso aqui é muita grana, é muita riqueza. A América era super interessante de ser conquistada. Logo, todos os outros reinos da Europa entraram na corrida para pegar um pedacinho. E é por isso que eu coloquei bandeira aqui da Inglaterra, da França, da Holanda. E foi o que aconteceu. Vocês lembram que vocês estudaram invasão holandesa, invasão francesa, pirataria inglesa? Porque todos esses elementos nada mais eram do que reinos europeus tentando pegar pedaços de terra aqui na América. O grande ponto disso tudo é que para você conseguir a hegemonia da América, para Portugal e Espanha conseguirem proteger a terra deles, eles precisavam de uma série de coisas. Mas a principal era que eles precisavam de gente morando no continente e de mão de obra para explorar a terra, para fazer com que a terra de fato gerasse riqueza. Quando você olha só de início o tamanho da Europa e o tamanho da América, você já consegue entender que nem Portugal e nem Espanha tinha gente suficiente para fazer esse trabalho. Logo, a coisa mais economicamente viável era a escravização dos povos que viviam no continente africano, e daí surge o que a gente conhece como escravidão moderna. E é aquela coisa, né? Quando eu vou dar aula sobre o assunto, um monte de gente volta para mim e diz: mas escravidão existe há tanto tempo, mas só os negros se vitimizam. Escravidão existe desde a antiguidade e ninguém fica de mimimi. Só a galera negra, ou coisa chata. Pois é, porque a escravidão moderna, ela foi um tipo de escravidão totalmente diferente do que a gente tinha antes. Foi o primeiro tipo de escravidão motivado unicamente por lucro. Antes, as outras escravidões, elas tinham lógicas regionais, elas tinham lógicas culturais, e elas eram em pequeno nível. Com a escravidão moderna, pela primeira vez, a gente liga continentes inteiros dentro de uma lógica de comércio de vidas, certo? Mas o que importa para a gente, na verdade, e isso vai ser estranho, eu sei, é que nada disso aqui é importante. Vocês vão achar meio, como assim nada é importante? Você vai explicar racismo estrutural e não vai falar de escravidão? Não é bem isso. Mas é que para a gente entender o racismo de hoje, a gente tem que ir um pouco além do que ficar só pegando na escravidão. Como assim além?
Eu queria que vocês pensassem em tudo que vocês estudaram em história durante esse período que está no mapa, do século XVI até o século XIX, começo do século XX, por exemplo. Porque eu sei que você dá muito mais além de tráfico negreiro e escravidão, certo? Deixa eu pensar, eu fiz até uma listinha aqui, que eu acho que são temas que todos vocês acabaram vendo em aula em algum momento. Em história, vocês estudaram Renascimento, certo? Em história, em arte. E tem aquela coisa de professores de história, né? Eles sempre ensinam uma matéria explicando: é muito importante você estudar isso, porque se você não estuda isso, você não entende a sociedade de hoje, né? Esse é o argumento. E no fundo eles estão certos. Porque, por exemplo, quando a gente estuda Renascimento e Humanismo, a gente está tentando entender a lógica da arte, né? O padrão da beleza, como é que isso foi se formando, como é que as influências foram chegando na nossa sociedade e como o homem passou a ser o centro da lógica filosófica, porque antes a lógica era centrada em Deus. Vocês lembram disso, certo? Outra coisa que a gente aprendeu, eu não vou citar todos porque nós não temos esse tempo, mas foi reforma protestante, por exemplo. Vocês lembram disso? Claro que lembram, todos aqui adoram história, né? Reforma protestante, a gente aprendeu mostrando que antes a Igreja Católica ela dominava tudo, vocês lembram, certo? Ela dominava tudo e você não tinha o direito de escolher outra religião. A Reforma Protestante ela modernizou todo o sistema religioso pela primeira vez e abriu um caminho para a liberdade religiosa que a gente tem hoje. Logo, é importante para a gente pensar na nossa sociedade, certo? Mas vamos focar no iluminismo. O iluminismo ele é extremamente importante para entender o mundo de hoje. Todo mundo estudou iluminismo. Eu confesso que na minha época da escola eu achei super chato estudar aquele bando de velho de peruca. Eu achava muito chato. Mas realmente o iluminismo é importante para a gente. E por quê? Uma vez eu perguntei isso numa turma e ninguém sabia dizer ao certo. Então ficou um baita de um silêncio até que alguém levantou a mão e disse: porque iluminou, né? O iluminismo ele é importante porque ele iluminou. Mas mais do que isso, o iluminismo ele criou a ideia de direitos e deveres do cidadão. Vocês conseguem entender que isso não existia antes? Tipo, só não existia? A gente tinha uma lógica de monarcas, de reis. E se um rei decidisse que você vai morrer amanhã, você morria amanhã, saca? Não tinha essa coisa de você, enquanto sujeito, tem direitos e liberdades individuais. O iluminismo ele cria isso na filosofia, no direito. Ele é a base do nosso direito, ele é a base das nossas instituições legais. Não é bonito isso, né? Olha só que coisa poderosa. Pois é, e é o iluminismo que influenciou, por exemplo, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana. Vocês lembram do lema da Revolução Francesa? É bonito, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. É um negócio que você olha e fala, caramba, que poderoso, né? Lacraram, militaram muito, muito bonito, ótimo. E essas são as bases da nossa democracia, se a gente para pensar. Ou seja, realmente a gente não entende a nossa sociedade se a gente não estuda esses processos em maior ou menor grau, certo? Não dá para falar de Brasil e de mundo no século XXI se a gente não entende mais ou menos que essas coisas aconteceram e que elas ainda têm impacto no mundo de hoje. Para entender a racismo estrutural, falar sobre tudo isso é importante, porque vocês precisam entender o seguinte: ninguém nega que tudo isso é importante para a formação do nosso mundo, correto? Mas vocês conseguem entender que enquanto cada uma dessas coisas que a gente aprendeu em história e que a gente aprendeu que foram fundamentais para a formação do nosso mundo, enquanto cada uma delas foi pensada, teorizada e aplicada no mundo, a população negra não era entendida como humana? Durante todo esse tempo, do século XVI até o século IX, estou colocando o século XIX pensando na data da abolição como limite, mas eu podia ir além até, por causa do neocolonialismo e essas coisas. Vocês conseguem entender que durante todas essas revoltas, revoluções, ideias sobre liberdade, a população negra era ferramenta de trabalho e não gente? Nesse sentido, vocês conseguem entender que quando a Revolução Francesa acontece e fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade, a França ainda escravizava? A França tinha escravos nas colônias do Caribe. Ou seja, essa liberdade, igualdade e fraternidade
era para a população negra? Eles estavam pensando no negro aqui? Racismo estrutural, ele é basicamente sobre isso. Sobre como a gente formou a nossa modernidade. Sobre que mundo surgiu após a escravidão. Isso pode parecer confuso, mas não é. Para explicar melhor, é importante a gente entender que a escravidão, ela foi um sistema também, certo? A escravidão, a gente chama de sistema escravista exatamente por isso. Porque era uma organização econômica, cultural, social, subjetiva e de cotidiano. Quando a gente vai estudar o Brasil durante a escravidão, a gente vê que mesmo a população mais pobre tinha também escravos. A gente entende que a lógica cultural dessa colônia, do que era o nosso país, mesmo depois do Império, ela tinha escravidão como base. O subjetivo das pessoas era moldado pela escravidão. Era um sistema. Quando a gente chega ali no século XIX, essas revoluções todas que eu citei, a gente tem um novo sistema econômico que traz uma nova base ideológica. E esse sistema econômico é o que a gente conhece como capitalismo, ou, sei lá, capitalismo liberal, com base no liberalismo, que é essa coisa de liberdades individuais, o cidadão tem direitos e tudo mais. Isso muda a mentalidade escravista, trazendo uma nova organização cultural, econômica, subjetiva e tudo mais. Só que todo o período onde isso foi montado foi um período de escravidão. Foi uma organização que não era pensada para a participação do negro. O que isso significa? Isso significa que quando a gente vai olhar as instituições formadas durante esse período, a gente entende mais ou menos os problemas. Vou fazer uma listinha pequena aqui para vocês. Por exemplo, a escola moderna. A escola, quando chega nas Américas, ela vem para catequizar populações indígenas. A formação, a lógica de escola que a gente tem agora é do século XIX. Ela foi montada de um modo totalmente excludente. Rico mesmo, sabe, rico, elite, não ia para a escola, estudava em casa. Do mesmo modo, os hospitais modernos. Antigamente, a gente sabe disso porque a gente vê filmes e tudo mais, a elite não vai para um hospital. O médico vai até a casa da elite. Porque um hospital ele era um lugar que você ia para morrer. Ninguém era tratado em hospitais, certo? Essas instituições, quando elas são montadas de um modo que não dá realmente apoio e participação para certo grupo da população. Do mesmo modo, eu posso falar de várias outras instituições, como a polícia, a nossa lógica de justiça, a lógica monetária, assim por diante. Cada uma dessas instituições foi montada durante esse período. Do mesmo modo, quando a gente vai debater ou pensar outras instituições que surgem, né? Outras instituições não, mas outras lógicas que vão se montando, lógicas culturais, assim por diante. Por exemplo, os conceitos de arte e beleza modernos. Vocês lembram, por exemplo, daquela pintura famosa do Leonardo da Vinci, aquela famosa do Picasso, que tem aquele cara com vários dreads, assim, aquela moça de Black Power, vocês lembram, né? Não, vocês não lembram porque isso não existe. Porque a nossa lógica de arte, ela foi toda montada dentro de um conceito que era centrado na lógica branca e europeia, porque aquilo era considerado superior. Do mesmo modo, nós ainda temos esses resquícios. Porque quando a gente vai lá numa feirinha ou em qualquer lugar e a gente vê uma peça de arte indígena ou de arte africana, nós não chamamos aquilo de arte, a gente chama de artesanato, né? Bugiganga. É uma coisa menor, não é uma coisa do mesmo patamar de arte. E quando a gente coloca isso dentro do museu, é sempre exótico. Olha só que bonito, a gente está abrindo espaço para o outro. Nunca é no mesmo patamar. Do mesmo modo, entretenimento e linguagem. Vocês conseguem entender que, por exemplo, a língua portuguesa é uma língua formada pelo encontro. O encontro de população negra africana escravizada, população indígena residente aqui na Terra muito tempo antes e povos europeus. Ou seja, obviamente, o jeito que nós falamos, o nosso vocabulário tem marcas e hierarquias raciais o tempo todo, seja nas nossas expressões ou assim como vocês quiserem imaginar. Do mesmo modo, as nossas lógicas fundadas, né, com o cinema, com as mídias, elas também foram lógicas
raciais, essa suposição de superioridade o tempo todo. E essa coisa, essas hierarquias e suposições, elas também estão na nossa ciência e na nossa cultura o tempo inteiro. Isso aqui é o que a gente fala quando a gente fala de racismo estrutural. O entendimento de que a sociedade moderna ela foi montada e teorizada por um único povo, por uma lógica que supunha que a população negra era inferior e não deveria participar de todo esse mundo aqui que está no slide com igualdade, certo? É disso que falamos. Quando a gente possui um sistema que tem hierarquias sociais na sua estrutura, falamos de racismo estrutural. É entender que há racismo no modo como o cinema funciona, como a arte funciona, como a justiça funciona, como a educação funciona, como o sistema de saúde funciona. Isso é racismo estrutural, certo? Só que esse é um papo difícil de fazer. Porque sempre quando eu chego com esse papo, as pessoas me perguntam, tá, Suzane, então você está querendo dizer assim na minha cara que tudo ao nosso redor é racista, então? Agora é isso. E aí eu olho para as pessoas e falo, pô, infelizmente sim, é o que eu estou querendo dizer. E essa é uma conversa difícil de ter, extremamente difícil. Porque a partir do entendimento de que racismo é uma aversão horrível à pessoa negra no individual, ou de que é uma coisa de vilão da Disney, sabe? O racista é aquele cara que está debaixo da moita, tem dentes afiados e é super mal. A partir desse entendimento, a gente não quer falar sobre o assunto e a gente não consegue se entender como parte do problema e parte dessa estrutura. A nossa conversa é para isso, para a gente tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo, para a gente tentar entender o que é esse racismo estrutural. Para a gente entender isso um pouco melhor, pensando em Brasil e quebrando um pouco alguns mitos, eu trouxe esse recorte de jornal. E ele é muito importante para mim, eu uso ele em quase todas as nossas aulas. Porque aqui no Brasil a gente tem um entendimento sobre o racismo que ele é muito difícil. E ele geralmente atrapalha o meu trabalho. Porque eu chego lá de braços abertos para falar sobre o tema, mas as pessoas elas continuam dizendo, não, porque no Brasil é diferente. Não, porque depois do fim da escravidão ficou tudo certo. Então a gente ainda tem que voltar em alguns. Esse jornal aqui, ele é de 1831, alguns meses depois que uma lei muito importante foi aprovada. A Lei Feijó, que eu acho que vocês não vão lembrar muito bem dessa lei, mas que também ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Talvez disso vocês lembram, isso vocês estudaram, certo? Era aquela coisa de que a Inglaterra estava pressionando para acabar a escravidão no Brasil, então criaram uma lei proibindo a entrada de escravos, né, de pessoas, de navios negreiros aqui no nosso país, só que na verdade ninguém nunca fez nada para fiscalizar isso. Então o tráfico negreiro continuou de vento em popa durante esse período. A grande questão aqui é essa matéria de jornal, que ela é de meses após a aprovação dessa lei, e o que ela traz aqui é uma denúncia. Eu fiz uma transcrição, eu vou ler com vocês, eu não lembro se eu coloquei para o português moderno ou não, mas ok, isso daí é o de menos. Vamos lá, ó. O que diz a matéria? O contrabando de escravos importados da costa da África continua um escândalo que a impunidade agrava todos os dias. Como vocês podem ver, é uma denúncia bem no estilo da Atena. Põe na tela, olha que absurdo o que está acontecendo. Ótimo, vamos continuar. E aí diz, são repetidos os anúncios de venda de pretos, principalmente em leilão, onde se acham até por menor soma do que custavam antes da abolição do tráfico. Ou seja, passou a lei, ninguém está fazendo nada, que vergonha, denuncia, olha isso lá. Ok. No entanto, ninguém ignora hoje que o término, né, desse comércio vergonhoso é um benefício reclamado tanto pela humanidade quanto pela melhor política. Olha que bonito, não é? É um jornal o quê? É um jornal abolicionista. O que ele está falando? Ele chama a escravidão de um comércio vergonhoso. E que ninguém ignora que o fim disso vai ser um benefício que toda a humanidade reclama. Toda a humanidade quer o fim da escravidão. Olha que maravilha, é bom isso, não é? Qual é o ponto aqui? Quando a gente lê essa matéria, a gente entende, putz, o Brasil já estava ali com uma vontade de acabar com a escravidão, já havia esse sentimento de igualdade, já se queria colocar o negro na nossa sociedade. Olha que coisa linda! Mas vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura, tá bom?
Ninguém ignora hoje que o término desse comércio vergonhoso é um benefício reclamado tanto pela humanidade como pela melhor política e que, nas nossas circunstâncias, nada poderia ser mais funesto do que os esforços para africanizar o Brasil. A nossa civilização e aperfeiçoamento moral se retarda com a introdução contínua destes bárbaros, que vem animar a inércia e estimular o despotismo e depravação de senhores injustos. Show? Né? Bom, bonito, legal. O que é isso? Tem uma galera que vai falar, nossa, mas que estranho, né? A pessoa morde e assopra, muda de opinião. A questão é que isso não é uma mudança de opinião, não. Isso é a abolição brasileira, certo? A criação da lógica de raça, ela se dá durante a escravidão e ela diz que, de fato, existem povos que travam o progresso das nações. Se acreditava ali, antes da abolição do tráfico negreiro no Brasil, antes do fim da escravidão, que quanto mais negros no nosso país, menos chance do Brasil sobreviver, virar um grande país com uma grande economia, com um grande progresso. Se acreditava que os negros brasileiros, eles barbarizavam o país. Isso não era só aqui. Essa era a noção completa sobre raça no final do século XIX. Isso justificou as invasões ao continente africano. E isso justificou a série de políticas que se aplicaram, foram aplicadas no Brasil assim que a abolição aconteceu. Nós temos uma narrativa de que a princesa Isabel, ela estava lá fazendo Cooper, aí de repente ela viu as pessoas sofrendo e falou, chega de sofrimento, agora eu vou acabar com isso. E aí todo mundo saiu unido, de mãos dadas, ai, negros e brancos felizes, mas não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário. Várias políticas impedindo o acesso à educação, colocando essa população em áreas sem acesso à saúde, saneamento básico, políticas para precarizar o acesso ao emprego, políticas de miscigenação em massa para fazer com que os negros existentes embranquecessem, uma série de questões aqui que não cabe a gente entrar, infelizmente a gente não tem tempo. Vai que numa próxima a gente possa conversar sobre isso. Todas essas políticas, elas foram adotadas durante o século XX, numa época onde as nossas avós já estavam vivas, certo? As nossas mães estavam ali transitando e tudo mais. No século XX, uma série de políticas de precariedade aconteciam aos olhos nus. Mas, ao mesmo tempo, no nosso país acontecia uma outra coisa extremamente interessante que se resume nessa bela imagem, que não vai entrar, mas uma hora vai entrar, eu estou apertando aqui, lutando, opa, entrou. Que se resume nessa bela imagem muito colorida que eu trouxe para vocês. O que é isso? Isso é a brasilidade. Não sei se vocês conhecem a noção, esse conceito. Não sei se vocês sabem, eu acho que sim, porque foi assim que eu aprendi na escola, eu acho que todos vocês também, que o Brasil é um país que mistura várias raças. O Brasil é um país onde ninguém é branco puro aqui, certo? O Brasil é um país onde negros e brancos convivem muito bem desde o fim da escravidão, é tranquilo. Aqui no Brasil, todo branco gosta de samba, come feijoada. É muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Não sei se vocês sabem, que lá nos Estados Unidos é horrível, aqui no Brasil é ótimo. Lá nos Estados Unidos tem segregação, aqui não tem. Nunca teve. Aqui é maravilhoso. Toda essa construção foi um modo oficial e político que o Brasil adotou para tratar a questão de raça, certo? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, mas ok, perfeito. Foi o modo oficial que o Brasil adotou para falar de questão de raça. Isso tinha um nome, chama ideologia da democracia racial. E isso aqui, essas construções, foram um modo como a gente aprendeu sobre. Por exemplo, quando eu estudei escravidão na escola, eu estudava como o negro nos trouxe a feijoada, como as mulheres negras ensinaram, sei lá o que, era uma coisa meio, olha tudo que o negro ensinou para o branco, olha que maravilha, olha que coisa, que, né, que ruim que é os Estados Unidos, gente, que bom que nós não somos iguais. Tudo isso aqui obscureceu e muito a conversa sobre racismo e fez com que o papo sobre racismo estrutural ele fosse dificultado em vários espaços, principalmente nos espaços de ensino e nos espaços de educação. As pessoas elas ficam um pouco não entendendo como é que essa contradição pode existir. Como que é que, de um lado,
você diz que os negros são inferiores e que eles prejudicam o nosso país e aplica políticas para que eles não sejam contratados, não tenham pleno acesso à educação. Mas, de um lado, você diz que está tudo bem e os negros são ótimos e todo mundo convive bem. Tem uma lógica para a gente entender isso aqui, que eu acho que ela é importante também. Para entender essa lógica, eu trouxe esse quadro aqui dos locais que mais receberam pessoas africanas para serem escravizadas, certo? Eu não sei se vocês manjam essa lista, eu peço para vocês irem pensando o que ocupa os lugares aqui, mas eu acho que todo mundo sabe que o primeiro lugar é o Brasil, certo? O Brasil foi o lugar, o país que mais recebeu população africana para ser escravizada. Em segundo lugar, obviamente, todos vocês estão pensando é os Estados Unidos, certo? Porque o racismo lá nos Estados Unidos é horrível. Então, logo, eles devem ser o segundo lugar, mas é britânico. Ou seja, essa parte ali da América Central, onde a Inglaterra comandava. Mas temos os terceiros lugares, e aí provavelmente sim, vocês estão pensando agora os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a escravidão é horrível e a gente acha a América Espanhola, porque, né, a gente esquece de vez em quando que Venezuela, Bolívia, Argentina, todos os nossos países vizinhos também tiveram escravidão. Tem um quarto lugar, e agora sim, Estados Unidos, vocês devem estar pensando, mas na verdade é o Caribe francês. Depois o quinto, as colônias holandesas, que também ficavam ali na América Central, e só em sexto lugar, as colônias britânicas do Norte, vulgo os Estados Unidos. Desde que começou, na verdade, toda a América, o Brasil foi o país que mais teve população negra. Quando a abolição chegou, o nosso país tinha um nível de população negra e miscigenada muito maior do que qualquer outro país na América. Se a lógica de raça era dizer que o país não vai para frente porque ele tem muito negro e tem muito miscigenado, como é que o Brasil ia se justificar? Como é que a política brasileira ia ter alguma dignidade para o exterior, certo? Logo, essa ideia de democracia racial, ela vai muito para tentar desmontar e criar uma identidade excepcional para o Brasil, a que toda a comunidade internacional entendia como a sua maior fraqueza. E aí a gente tem toda essa lógica aqui. E todos nós aprendemos história negra e sobre racismo a partir dessa lógica. Todos nós repetimos, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Eu não sou racista porque eu casei com uma negra ou porque minha avó era negra. Isso é a lógica de democracia racial. Se você, ao contrário de norte-americanos, deixa um negro sentado ao seu lado, então você, obviamente, não é tão racista assim, tá tudo bem. Qual é a questão disso aqui? E qual é o problema principal disso aqui? Eu trouxe aqui 2 recortes de jornais. Um deles é de 1950 e outro é de 1952. Eles são do jornal O Globo, Rio de Janeiro. Tem vários outros exemplos, mas eu gosto desse aqui, eu sempre trago para as aulas, certo? Isso aqui saiu no jornal na época onde estourava a lógica de democracia racial, certo? Negros e brancos aqui estão ótimos, ruim mesmo é nos Estados Unidos. Na primeira está escrito, limpando os morros da cidade do Rio de Janeiro. Limpando morros, tipo, tirando sujeira, sabe? Matando germes, limpando. Ok. E aí vai contar, falar muito rapidamente para a gente poder otimizar esse tempo, sobre como a Delegacia de Vigilância realizou 104 prisões em morros do Rio de Janeiro. E aí vai contando aqui no segundo parágrafo que a polícia subiu os morros do Cantagalo, Catacumba, Pavão, Pavãozinho, Cachoeirinha, morros que até hoje são favelas, comunidades no Rio de Janeiro, e realizou 104 prisões. 57 dessas prisões foram por porte de arma, certo? Em uma época onde tem um canivete te fazia ser preso por porte de arma. Ok. E o resto dessas 104 prisões foram por vadiagem. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas no Brasil a gente tinha a tal das leis da vadiagem, que levavam para a prisão quem não tinha um emprego formal. É realmente isso. Tipo, eu acho meio bizarro até falar. É uma coisa meio esquisita. Mas se você não tinha um documento que comprovava que você era trabalhador, você ia para a cadeia. O que isso fazia? A população negra ela era preterida no mercado de trabalho. Se preferia contratar brancos. Isso para uma série de trabalhos. A gente conhece aquela lógica de procura-se boa aparência, que geralmente era colocada e foi proibida porque tinha uma conotação racial ali.
A boa aparência significava que você precisava ser branca e se você fosse negra, você deveria alisar seu cabelo, ter um nariz mais fininho, aquela coisa toda. Por isso mesmo foi proibido. Logo, as pessoas que não tinham emprego formal, elas iam para a prisão. A minha pergunta é, vocês imaginam qual era a composição racial de uma prisão nessa época? Assim como eu pergunto para vocês, quantos por cento vocês acham de negros que viviam em morros do Rio de Janeiro em 1950? A gente está falando de uma população de quase 90% negra. E a gente olha essa matéria e está falando dessa ação policial. Não tem cor de ninguém aqui, certo? Não tem cor de ninguém. Ok, vamos para a próxima. Primeiro, foi processo por vadiagem a empregada do juiz. Essa história é incrível. Um cara da polícia, ele estava andando nas ruas, ele abordou uma senhora, durante a abordagem ele bateu nessa mulher, pegou essa mulher, levou para a delegacia e disse para o delegado que ela era uma vagabunda, uma vadia, não trabalhava, ela foi presa. Acontece que ela era empregada de um juiz, sabe, bem endinheirado, um poderoso, e ele sentiu falta dela, porque provavelmente ela era daquelas quase da família, se é que vocês me entendem, né? E aí ele foi procurar a mulher e descobriu que ela estava presa. Ele foi até a delegacia, fez um escândalo e conseguiu tirar a mulher de lá. Como ele era importante, isso saiu numa notinha de jornal. Também não tem cor de ninguém aqui. A minha pergunta é, 1952, olha essa situação. Você leva a mulher para a delegacia sem nenhuma testemunha, a mulher tem um emprego, não tem um documento na hora, mas ela é presa. Por exemplo, vagabunda. Que cor ela tem? Vocês chutam isso? A Associação Brasileira é formada desse modo. Os historiadores, eu falo como historiadores, como historiadora, dos anos 70, 80, 90, eles analisavam jornais como esses. Eles liam essas notícias e eles entendiam que o nosso problema, ele era um problema social, de raça. Afinal de contas, estão falando de pessoas pobres que trabalham com domésticas, pessoas pobres que moram nos morros. Ninguém fala de raça aqui, né? Mas quando a gente para pensar, tem raça aqui o tempo todo. A lógica de democracia racial que não nos permitiu ver isso. E isso criou toda uma ciência, toda uma lógica de políticas públicas, de ensino, que também não via a racialidade por trás dessas coisas, certo? Qual é o impacto disso para todos nós, né? Do que estamos falando? A Sueli Carneiro, não sei quantos de vocês conhecem a obra dela, ela é uma intelectual negra, feminista, que escreve nos anos 80, e ela usa o termo epistemicídio para falar de uma categoria sobre esse apagamento que colabora com a morte efetiva de populações negras. Ela vai falar que epistemicídio é quando você destrói conhecimentos e saberes de qualquer cultura que não foi assimilada pelo pensamento europeu, por essa lógica, por essa hierarquia racial. É quando você apaga os pontos de vista negro das histórias. Quando você não olha, quando você olha uma coisa, você só vê branquitude ali, você não vê a raça que está ali nas entrelinhas. É quando você esquece os saberes e vivências negras do nosso cotidiano. Se você esquece, se você não tem referência, você não consegue entender a estrutura racial em que você vive. Você fica meio que cego para a situação, literalmente quase, certo? Isso é racismo estrutural. Racismo estrutural, ele causa esse epistemicídio, ele causa esse apagamento na nossa educação, no nosso campo de trabalho, nas nossas ciências, no nosso direito, política, economia. Isso afeta o nosso subjetivo e o modo como a gente vê o outro. Afeta o tempo todo. Até porque eu acho que todos vocês lembram, nós fomos criados, sendo apresentados o tempo todo pela turminha do bem. Eu sempre trago a turminha do bem aqui porque ela é muito categórica para essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Agora a gente, felizmente, está vendo novos paradigmas, novas conversas, novas pessoas. Mas eu fui criada numa época onde tudo que era bom, ele era branco. Só que eu não via branquitude ali, eu via pessoas. Eu só via raça nas coisas quando vinha o outro, quando vinha o negro na história. Mas, por exemplo, a religião, a bondade, os anjos, os céus, o Jesus, as princesas, as apresentadoras infantis, as cantoras bonitinhas e fofas, tudo era branco, certo? Isso moldou o nosso subjetivo e implica que a gente também pratica essa lógica de colocar hierarquias sociais no nosso cotidiano.
Para eu poder terminar essa conversa, eu trouxe alguns exemplos básicos de como o racismo estrutural ele está no nível subjetivo, mas também no nível para além deles, certo? E eu acho que essa conversa, esses exemplos vão ser legais para a gente bater um papo aqui. Esse é um exemplo que eu gosto muito. Eu não vou ler todos os comentários, porque eu quero terminar logo para a gente poder conversar, certo? Mas há uns 3 anos, mais ou menos, algumas colegas que eu tenho, elas montaram essa Marcha do Orgulho Crespo. E o que é essa marcha? São mulheres, não exclusivamente mulheres negras, mulheres de todas as cores, que passaram suas infâncias alisando o cabelo, como eu, como minha mãe, como várias mulheres negras. E por isso, durante um domingo do ano, elas vão para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, fechada, e aí elas fazem essa marcha de meu cabelo é lindo, eu amo meu cabelo e assim por diante. O site da Globo, G1, fez uma matéria perguntando o que era a marcha, por que ela acontecia, e essas mulheres falaram. Ah, a marcha acontece com isso, porque o cabelo crespo é ainda entendido como ruim, ainda se tem muito preconceito no mercado de trabalho. Ok. Vamos ler alguns dos comentários? Só alguns. O Aleph chamou as meninas de cabelo de bombril, o que é normal, já era esperado. Ok. O Celso disse, já virou palhaçada. A PM tem que meter bala de borracha em qualquer cidadão que fizer protesto se ridicularizando. Já o Carlos, que é o comentário que eu acho mais assim, ele diz, achei linda essa marcha. Estamos planejando a marcha pelo orgulho liso. Gente que não precisa de chapinha aqui no sul. Mas acho que não vai colar. Gente com cabelo liso não tem orgulho no cabelo. Pensa mais em estudar e melhorar de vida. Ok. Tá bom, legal. Vamos deixar isso de lado um pouco e ver uma outra, sei lá, uma outra caixa de comentários de uma outra matéria que saiu no mesmo ano. Uma matéria sobre o encontro ruivo na Paulista. E o que foi esse encontro ruivo na Paulista? Foi exatamente a mesma coisa. Um bando de pessoas ruivas se encontraram no domingo na Paulista fechada para fazer uma manifestação, um encontro sobre ser ruivo. Então, o site da Globo fez uma entrevista e eles falaram, não, porque há poucos ruivos no Brasil, nós somos minoria, e ainda há muito preconceito. A mesma coisa, gente, a mesma coisa. Vamos ver os comentários? O Márcio mandou, pô, tá aí uma galera bonita por natureza, hein? A Vânia mandou, ai, perfeita essas fotos das garotas ruivas. Eu sou loura e queria muito ser ruiva. E com sardas, né, claro, como. Meninas, vocês são lindas. Um monte de gente chamando todo mundo de lindo, lindo, linda, mas o comentário que mais importa pra gente é o do Gabriel. O último. O Gabriel diz o seguinte, eu não sabia sobre essa questão do bullying com pessoas ruivas, que é algo que apareceu na matéria, certo? Que doido. Para mim, eles sempre foram tipo uma raça superior. E aí ele termina com Kissed by Fire, para ficar mais brega ainda. Sabe, mais baixo do brega que tem. A questão aqui não é, e eu sei que isso vai assustar um pouco vocês, mas não é o fato do Gabriel ter dito que ruivos são uma raça superior. Isso pra gente não é importante agora. O que é importante para a gente fazer uma comparação desses dois campos aqui é o seguinte. O Gabriel, ele leu uma matéria muito parecida com a outra matéria, certo? E ele teve uma coisa que na outra matéria a gente não viu. Ele teve empatia. Ele leu e pensou, nossa, que coisa, que estranho. Ele prestou uma certa solidariedade. Ele achou absurdo, ele achou... Do outro lado, em situações bem similares, a gente viu gente desejando que a PM aparecesse metendo bala de borracha. E dizendo que aquilo era, né, dando a entender que pessoas que estavam ali não queriam estudar, nem mudar de vida, blá, 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 blá. A minha pergunta para vocês pensarem é o seguinte, em algum desses comentários vocês leram a palavra preto, ou negro, ou moreninho, ou qualquer coisa do tipo? Não, né? Vocês concordam comigo que tem uma hierarquia racial aqui? Tem, né? Óbvio. Isso é como está no nosso subjetivo. Porque se eu perguntar para qualquer uma dessas pessoas que fez comentários aqui, elas vão me responder, obviamente, eu não sou racista. Tem a ver com o meu gosto. Imagina, minha esposa é negra. Imagina, eu logo, certo? Mas a hierarquia racial colocada, ela está ali, implícita. Nós desenvolvemos menos empatia e olhamos como menos humanos certo grupo de pessoas que nós aprendemos a que são racializados, que são inferiores. Do mesmo modo,
Ok, chegou a minha... Ok, calma, essa é uma parte difícil para mim, mas vamos lá. Esse olhar, essa hierarquia racial, esse racismo estrutural no subjetivo, quando a gente pensa nele na sua face mais mortal, mais problemática, eu sempre penso muito nessa imagem. Algum de vocês conhece essa imagem? Lembra dessa imagem? Alguém? Vou ver aqui se aparece no chat, alguma coisa. Bom, independente de lembrar ou não, deixa eu ver aqui que piscou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, né? Ótimo, beleza. Essa imagem aqui, ela me foi enviada pela minha mãe. Ela foi enviada pela minha mãe um dia depois do assassinato da Marielle Franco. No dia que a Marielle Franco foi assassinada, eu estava no Rio de Janeiro para participar de um evento onde ela também participaria. Era um evento sobre prisões e encarceramento de mulheres. Eu ia fazer uma fala e a Marielle Franco também faria uma fala no mesmo horário. Nós estaríamos juntas na mesa. Ela foi assassinada e eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fui no velório e tudo mais. E aí eu conversei com a minha mãe, que estava em Diadema, a cidade que eu sou em São Paulo. Minha mãe ficou muito assustada, queria que eu voltasse, porque ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Só que no dia seguinte, quando eu acordei, minha mãe me mandou essa foto. E ela disse assim, essa é a Marielle? Eu olhei e falei, não. Por quê? Porque estão rolando no WhatsApp, mostrando essa foto, dizendo que é ela, e que ela é mulher de traficante, que quem matou ela foi gente do tráfico. Eu olhei, falei, mãe, ela nem parece a Marielle. Mas aí eu fiquei pensando, menos de um dia depois da morte de uma pessoa, de um assassinato brutal, alguém começou a rodar essa imagem. E rodou essa imagem meio que para justificar a morte, para tornar a morte menos importante. Para dizer, calma, aquela pessoa era uma pessoa ruim. Tudo bem, você não precisa sentir muito. A minha questão é que é o seguinte, alguém sabe me dizer quais elementos dessa foto provam que a mulher da foto é envolvida com tráfico de drogas? O que tem a ver essa imagem com tráfico? Sabe, tipo, ok. Essa imagem, ela mostra um cotidiano de periferia, certo? Essa foto mostra uma mesa de bar igual o bar que minha mãe tem. Minha mãe tem um barzinho de Diadema. Ela mostra uma parede muito igual à parede da casa dos meus pais. Ela mostra uma mulher vestida como minhas primas negras se vestem. Pegaram essa imagem e falaram, a Marielle é essa pessoa, vou jogar essa imagem e as pessoas vão na hora entender que a morte dela não valeu nada. Isso é hierarquia racial, gente. Se a Marielle fosse uma deputada branca ou coisa assim, isso não teria funcionado tão bem, se é que vocês me entendem. E esse tipo de lógica é uma lógica que extrapola pessoas famosas, pessoas conhecidas como a Marielle Franco. Aqui, por exemplo, eu tenho dois exemplos. A Maria Eduarda, com 13 anos de idade, ela foi baleada no uniforme dentro da escola, certo? No mesmo dia, estavam rodando imagens de uma menina negra com uma arma na mão, dizendo, olha a inocente, olha a coitadinha que morreu. O Eduardo Felipe filmaram a polícia matando ele. No mesmo dia, saiu, olha quem era. Isso começou a rodar no WhatsApp com uma tranquilidade. E como eu trabalho com o assunto, toda vez que eu erguia para falar algo sobre, aparecia alguém dizendo, mas eu soube que. Não são pessoas sequer parecidas com as vítimas, mas há o fiozinho da racialidade ali, da hierarquia racial e do racismo estrutural, que faz a gente olhar e entender que, ok, eram vidas menores. Exatamente por causa da cor da pele, exatamente do lugar de onde veio. Isso é muito parecido com o que acontece atualmente. Se a gente vai olhar todas as nossas pesquisas, mostra que os bairros com maior parte da população negra, ou as pessoas que mais têm morrido atualmente de Covid-19, são negras. E tem gente que tira sarro desse tipo de estatística. Ah, então quer dizer que agora o vírus é racista? Quer dizer que agora o vírus escolhe cor? Não.
Quer dizer que devido ao racismo estrutural e toda essa lógica institucional, a população negra, a população dos bairros mais negros, é a população que está nos cargos de trabalho mais precários e por isso não podem ficar isolada. É a população que não tem acesso à saúde de qualidade. É a população que não tem acesso aos métodos ou informações sobre a doença. É a população que está efetivamente morrendo. Não por acaso, agora a gente está começando a discutir a grande reabertura. E aí a gente pensa também, engraçado, agora a gente sabe que a doença está mais na periferia, a gente está discutindo aberturas, a gente está discutindo como que a gente pode reabrir, como se a gente tivesse tido alguma diminuição. Nós não tivemos nenhuma diminuição. A gente agora só está com ela mais controlada. Ela está presa entre algumas classes e algumas raças específicas, certo? Eu até baixei o tom de voz, porque esse é um papo bem difícil para mim, eu confesso para vocês, mas essa conversa sobre racismo estrutural, ela foi montada desse modo para que a gente pudesse discutir a partir da experiência de vocês. Eu quero poder conversar sobre o que vocês têm a trazer. Racismo estrutural é isso. Eu sempre termino com isso. O racismo, ele é esse mecanismo, esse sistema que ele mata, seja de bala, seja de fome, seja de precariedade. Ele adoece. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o índice de suicídio no Brasil, ele é 2 vezes maior entre a população negra em comparação com a população branca. Isso é um índice meio estranho de se pensar, mas é que racismo adoece, precariedade adoece, certo? E as pessoas não têm abertura para falar sobre isso. Do mesmo modo como o racismo lesa materialmente. Ele faz com que as pessoas não tenham condições boas de estar em bons cargos, de ter uma saúde de qualidade. Isso está acontecendo agora, enquanto eu estou aqui trocando essa ideia com vocês, no nosso país. Não é nos Estados Unidos, se é que vocês me entendem. É exatamente por isso que a gente sempre reforça, sempre fala que vidas negras importam. Claro. E não é porque as vidas brancas não importem, claro, não é o ponto. Toda vida importa, isso eu concordo. Mas é a mesma lógica da consciência humana, saca? Quando eu chego no lugar e vou falar de consciência negra, de raça, todo mundo diz, deixa isso pra lá, o importante é a consciência humana, é que todos nos se unam e tudo mais. Ok, mas a consciência humana, ela na verdade segue a mesma lógica da lógica de democracia racial. Ela acaba apagando a conversa, colocando debaixo do tapete, deixando que a gente não veja o fato de que as hierarquias sociais, elas estão no nosso cotidiano o tempo inteiro. Quando a gente não olha para o problema não consegue ser resolvido, certo? A Angela Davis, ela tem uma frase dela que é muito potente, sempre aparece, e ela diz, quando mulheres negras avançam, toda a sociedade avança junto com ela. Quando ela está falando isso, ela não está querendo dizer que se uma mulher negra ganhar na loteria, todo mundo ganha com isso. Não. Ela está querendo dizer que se você vive numa sociedade que olha a necessidade de uma mulher negra da periferia ali na base e consegue suprir essa necessidade, significa que as necessidades de todo mundo que vive em condições melhores que ela também vão estar ok, certo? Quando a gente esquece essa população, quando a gente não pensa nos problemas, a gente abre brecha para que a vida de todo mundo também seja precarizada. Isso é racismo estrutural, certo? É a nossa formação de sociedade, que é impregnada pelo racismo, e a nossa formação enquanto indivíduos também. Então, esse papo era isso. Eu termino aqui, eu quero agora fazer essa abertura para a gente poder conversar. Eu não lembro se eu dei tchauzinho, eu dei tchauzinho. Tá aqui meu endereço de e-mail, para quem quiser entrar em contato, mandar alguma pergunta que não dê tempo aqui de conversar. E é isso, gente. Bora pro papo? Eu vou entrar rapidinho aqui para agradecer muito, Suzane, pela generosidade e passar a palavra para o Rusdi. Acho que ele queria fazer uma pergunta e se ele puder aparecer a câmera aí, que acho que ele vai sinalizar. E acho que poderia ser legal, não sei o que você acha, aproveitar que a gente ainda não tinha perguntas escritas, de repente quem quiser fazer pergunta aparecer aqui e falar com a Perfeito. gente, que aí a gente vê quem é também, se apresenta. Mas, Rusdi, por favor. Eu não tô te vendo, eu acho. Agora estou.
Ele tá travado? Não. Ele tá se movimentando? Não, tá travado para mim. É, também. Para mim também. Voltou. Isso. Rusdi tá por aí? Bom, antes do Rusdi voltar... Voltou? Rusdi, de repente... Se você desligar a câmera e ligar de novo, talvez fique melhor. Temos uma pergunta aqui, eu acho que eu vou indo para ela. Deu certo? Não. Problemas técnicos, quem nunca? Quem nunca? Bom, tá travado ainda, Rusdi. Tenta sair e voltar, que eu acho que deve desbloquear para você. Eu tenho uma pergunta aqui da Daniela, acho que eu vou fazendo enquanto o Rusdi sai e volta, tá? Eita. E ela manda aqui. Tenho dúvidas em relação ao conceito de pretos e pardos da nossa sociedade. Eu li muita coisa sobre colorismo nas redes sociais, mas queria entender melhor. Perfeito. Essa pergunta é bem difícil. É bem difícil porque a gente fala de uma dificuldade que é muito brasileira e muito da América Latina. A questão é que é o seguinte, em nosso país nós temos um histórico real de embranquecimento da população como projeto político. Isso era real, assim, a gente tem documentos que mostram que houve painéis internacionais mostrando que a resolução do problema de raça se daria com, vamos incentivar a população a miscigenar, porque aí ela vai embranquecendo, e aí todos os traços de selvageria típicos dos negros iriam sumir. Isso foi um processo que aconteceu com a população negra. Enquanto acontecia com a população negra, a população indígena continuava desaparecendo, continuava tendo todo um apagamento dessa população. O que isso gerou? Isso, junto com a lógica de democracia racial, gerou uma dificuldade enorme de se falar sobre raça e cores no nosso país. Houve o primeiro censo, hoje em dia a gente trabalha com autodeclaração, né? Você que diz qual é a sua raça quando um censo, uma pesquisa aparece. Antes não era assim. Antes não era assim, por exemplo, a minha mãe é uma mulher negra retinta, ou seja, ela é negra de um tom de pele bem escuro mesmo. Na certidão de nascimento da minha mãe está que ela é parda. Eu e todas as minhas irmãs seríamos o que podia ser chamado de pardo. Mas nas nossas certidões de nascimento está que todas somos brancas, certo? Isso era um direcionamento institucional. Sempre se embranquecia a população no dado oficial. Em 1976, foi a primeira experiência pedindo para que a população dissesse qual era a sua raça. E aí, no final, deu 136 raças diferentes. Entre elas, roxa, verde, morena clara, tem branca e escura. É uma lista muito absurda de você pensar. E eu sempre penso essa relação, eu faço uma simetria com a questão do ser gordo na nossa sociedade. Eu acho que todos vocês conhecem, por exemplo, uma pessoa que seja gorda e está muito bem com isso, não tem problema algum. Mas se essa pessoa abre a boca para dizer, eu sou gorda, surge alguém, assim, falando, eu como mulher gorda, ou eu como homem gordo, surge uma pessoa do bueiro dizendo, amiga, não fala isso, você não é gorda, você é maravilhosa. Amiga, não fala isso, você é fofinha. Por que isso acontece? Porque a sociedade entende que a gordura é algo ruim, é algo inferior. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja muito bem com isso, você não diz
É como se fosse um pecado, como se fosse uma ofensa. Isso aconteceu com a identidade negra no nosso país. As pessoas, a minha mãe até hoje, ela tem essa dificuldade, né? Até hoje ela tem essa dificuldade de dizer eu sou negra. Ela está aprendendo com isso. Porque ela dizia eu sou mulata, eu sou morena, eu sou não sei o quê. Mas vocês já viram política pública para a população mulata? Política pública para branquitude? Isso não existe, certo? Então, qual é a questão aqui? A questão é que se convencionou, depois dos anos 90, algumas categorias para conseguir entender melhor a diferença racial no nosso país, sem essa coisa da instituição dar a sua raça e sem essas 36 categorias da confusão dada pelas hierarquias raciais e tudo mais. E se dividiu entre pretos, pardos, a população amarela, que seria a população que vem da Ásia, e a população indígena, certo? A questão é que é o seguinte, o pardo virou um termo guarda-chuva para qualquer coisa. É uma grande dificuldade. Se entende que o pardo e o preto, juntos, formam a população negra. Mas, principalmente, os movimentos indígenas têm contestado o quanto de pessoas indígenas, por não terem conhecimento que são indígenas, são colocadas como pardos e aí entram na estatística como pessoas negras e aí se entende que o problema é negro e não indígena. Ou como raça não é de fato algo bem entendido e tem toda essa noção de democracia racial, muitas pessoas brancas, que não são exatamente parecidas com uma pessoa alemã, chegam lá e colocam, eu sou pardo porque se eu for para os Estados Unidos, lá eu sou entendido como latino. A questão é que raça aqui no Brasil não é como nos Estados Unidos. Então, essas classificações, elas ainda são problemáticas, mas elas são um meio de tentar fazer com que a gente consiga ter alguma estatística, porque antes a gente não tinha. Antes minha mãe era parda, eu era branca, certo? Desse modo, a gente consegue ter um panorama melhor sobre a população negra. Porque é aquela coisa, pessoas brancas, elas têm vários tipos de cabelo, elas têm vários tipos de nariz, ela tem, e todo mundo ok, olha e fala pessoa branca, certo? Ok. Na população negra é a mesma coisa. Negros são diversos, há negros de tom de pele mais escuro, negros de tom de pele mais claro, mas que historicamente se apagou essa negritude, porque era da vontade de política e se criou essa cultura. A categoria parda, ela entra como negro, exatamente numa tentativa de fazer a gente reativar a força, ter estatísticas sobre. Mas o grande problema dessa categoria é hoje o apagamento indígena que ela proporciona e a dificuldade que a população brasileira ainda tem de se identificar racialmente. Eu não sei se eu te respondi, porque essa é uma questão bem complexa, bem difícil, que envolve vários elementos, mas eu acho que alguns deles deu para jogar aqui, de algum modo, né? Boa, vou aproveitar que o Rusdi voltou e pedir para ele fazer a pergunta dele. E se depois a Daniela quiser comentar mais também, fica à vontade. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Ótimo. Yuri, você está conseguindo me ver? Eu só queria saber uma pergunta, assim, com relação a dados, quando você estava falando na sua palestra. Vocês estão conseguindo me ver? Eu consigo fazer a pergunta agora? Perfeito. Eu só queria saber, na verdade, que o racismo brasileiro é totalmente diferente do racismo que as pessoas dos Estados Unidos sofrem. Mas, por exemplo, o Brasil parece que não liga muito para a questão da cor em si, diferente dos Estados Unidos, que tem um movimento muito grande. Pelo menos as pessoas brancas não têm muito contato com pessoas negras, como a gente se vê, como se vê aqui no Brasil. Então, é mais fácil ter o racismo diminuir nas instâncias mais no país americano ou mais no país brasileiro. Mas porque no país brasileiro, no Brasil em si, não é tão mascarado o racismo como é feito nos Estados Unidos. Também a outra questão é com relação às raças em si que são feitas na separação dos Estados Unidos para a comparação brasileira. Uhum. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A questão é, só sintetizando, a pergunta foi sobre
se aqui no Brasil é mais difícil a gente ter mudanças do que nos Estados Unidos, porque parece que lá tem mais mobilização. Foi essa a questão? É porque nos Estados Unidos as pessoas acabam acostumando falando mais na cara, que não gosta da pessoa negra. O ódio em si é muito mais escancarado nos Estados Unidos, diferente aqui no Brasil, que é um pouco mais velado. Tá, perfeito, legal. Bom, a gente tem algumas questões aqui que são bem diferentes, porque quando a gente fala Estados Unidos, a gente está entendendo os Estados Unidos como um todo, mas na verdade essas performances mais violentas, mais verbais de racismo, elas são típicas da região sulista. Elas são típicas do sul norte-americano, que foi a região onde de fato se aplicou a segregação racial oficial, onde surgiu a Ku Klux Klan e tudo mais. Então há toda uma lógica de que no sul dos Estados Unidos estão os racistas e de que no norte dos Estados Unidos estão as pessoas de bem, as pessoas que não são racistas. Ou seja, quando a gente para entender territorialmente os Estados Unidos, no norte nós temos uma lógica de racismo muito semelhante à do Brasil. Porque no norte há toda uma ideologia que diz: aqui lutamos na guerra civil pelo fim da abolição, logo não somos racistas. Mas eles continuam com as instituições, com a violência policial, com a falta de representatividade, com as segregações urbanas veladas, e a população do norte acha que eles não são tão ruins quanto o sul. Ou seja, o que aconteceu aqui no nosso país é que a gente se colocou como exemplo moral em relação aos Estados Unidos. No Brasil somos melhores e não somos tão racistas, porque olha que absurdo acontece lá. Nos Estados Unidos isso acontece territorialmente também. A galera do norte se acha não racista e extremamente superior em relação à galera do sul. É o que eles chamam hoje dos liberals, né? Eles falam dessa galera que votou no Obama, que assiste séries com pessoas negras, gostam muito de cultura negra, mas são extremamente racistas no seu dia a dia. Não estão preparadas para discutir hierarquias raciais, para discutir privilégios. Ou seja, há essa diferença cultural entre essas duas áreas. Há lógicas nos Estados Unidos que parecem sim muito com a do Brasil, certo? Mas tem muito a ver com esse sul, que tem toda uma construção baseada, uma construção de identidade sulista, baseado na lógica de que nós não somos a parte melhor economicamente desenvolvida, porque a guerra civil acabou com a escravidão no tempo do nosso auge. Há uma questão ali, uma unidade que culpa o fim da escravidão por seus fracassos, certo? E isso fez com que Ku Klux Klan viesse e tudo mais. Então, eu acho que lá tem uma diferença, mas não é uma diferença total. Há muitos lugares nos Estados Unidos onde esse racismo também é velado, certo? E a outra pergunta foi... agora eu estou tentando sintetizar tudo aqui. Na verdade, só foi uma pergunta mesmo, essa pergunta que eu acabei de fazer para você, Su. Tem mais algumas perguntas aqui. Teve uma que veio privado, e aí que diz assim: atualmente assisti um vídeo que dizia que o termo negro se remete a coisas ruins. Ah, o Rusdi está falando, né? Desculpa, Rusdi. E sua outra pergunta que eu também queria fazer, ela é relacionada às dificuldades de como conseguir combater o racismo. Com certeza os Estados Unidos têm alguns projetos, alguns programas para poder conseguir combater o racismo em si. Será que esses programas, esses projetos conseguem, de fato, fazer com que o racismo ele deixe de existir, não só nos Estados Unidos, como também em todo lugar do mundo? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta e vou responder mais uma, tudo junto, para a gente agilizar e eu conseguir pegar mais perguntas, né? Por exemplo, eu não sei qual é a fila, eu peço desculpas, mas quando eu estava falando sobre autoidentificação, a Thaís perguntou como é que fica a definição sobre cotas, dentro de toda essa dificuldade de definir quem é preto, quem é pardo, quem é negro, quem é indígena e tudo mais, certo? Então é o seguinte, eu vou responder essa primeiro, e aí eu vou juntar a pergunta do Rusdi
com a pergunta da Mirella, sobre como se pode contribuir nessa causa, né, e tudo mais legal. Por exemplo, a questão de cotas, certo? Hoje em dia, e eu lembro que quando surgiu essa proposta, foi uma grande polêmica e muita gente acusou de ser um purismo racial muito perigoso e tudo mais, porque conhecendo o fato de que nós, brasileiros, não temos uma educação racial nas escolas, todos nós temos dificuldade de se achar racialmente. É normal isso, certo? Lógico, isso faz com que muita gente que é branca se inscreva por cotas porque tem a avó negra, por exemplo. E não necessariamente essa pessoa é ruim, ou a pessoa deliberadamente quer roubar uma vaga. O fato é que ela entende, bom, afro-brasileiro, ancestral, eu tenho ancestrais, ok. Mas na sociedade ela é lida, entendida como pessoa branca e não sofre as rudezas de que pessoas negras sofreram. As propostas que existem hoje é de que exista alguma avaliação sobre isso, de que existam as bancas de examinadores. Por exemplo, quando eu fui entrar no mestrado, havia a banca de examinadores. E ao contrário do que muita galera entende, essa banca não é para ficar medindo a largura do seu nariz, vendo se, sei lá, o bico do seu peito é marrom ou rosa. Não é exatamente isso. É para entender se, além do fenótipo, como é a sua vivência enquanto negro na sociedade, certo? Por exemplo, há pessoas que, por exemplo, olha, eu sou de família tal, de periferia tal, minha mãe é negra, meu pai é negro. É uma conversa, é um bate-papo para entender quem está falando. E aí, geralmente, a pessoa entende a partir dali. Se a pessoa se candidatou não entendendo muito bem qual era a proposta, há uma conversa, olha, então, na verdade, você não é apto, entende? Tenta-se criar essas bancas de diálogo para conseguir. Ainda existem muitas fraudes, elas estão tentando ser investigadas, e existem também muitas pessoas negras que não sabem que são negras e que têm esse direito. Mas isso é questão de que a educação também já está ajudando, de trabalhar a autoidentificação, de trabalhar toda a história de apagamento do povo, para o pessoal negro conseguir se achar, conseguir entender que ele também tem esse direito, certo? Isso também tem a ver, por incrível que pareça, com a pergunta do Rusdi. E por quê? Os Estados Unidos, eles geralmente, quando eu vou falar sobre, as pessoas dizem: o Brasil é difícil porque aqui no Brasil ninguém é unido. Nos Estados Unidos, negro já foi até presidente, né? Lá eles conseguem um ajuda o outro, por isso é muito mais fácil. Lá você vê as coisas acontecendo e aqui não. Bom, lá as coisas acontecem não à toa. Se a gente vai pensar em cotas raciais e ações afirmativas, as primeiras aconteceram nos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Depois da Guerra Civil, ainda no século XIX, muito rapidamente, não vou dar uma aula de história norte-americana para vocês, por mais que eu gostaria, não é mesmo? Houveram ações afirmativas postas pelo partido radical que estava no controle, certo? Isso durou mais de 10 anos. Depois de 10 anos, o partido que era, né, na época dos democratas, ele tomou o controle e revogou boa parte dessas ações. Mas durante 10 anos, essas ações já foram úteis para colocar os primeiros políticos negros na política norte-americana, para incentivar intelectuais e para formar uma classe média negra que foi crescendo durante o século XX. Nos anos 60, quando a gente vê as lutas pelos direitos civis, Martin Luther King, toda aquela questão que a gente conhece, nós já temos um bom grupo de intelectuais, uma classe média negra, empresários negros ali, formados exatamente por causa dessa história que deu essas ações afirmativas ali no começo e também por causa de uniões de grupo, certo? Atualmente, a gente sabe que nos Estados Unidos só tem 15% de população negra. Aqui no Brasil, nós somos 54% de população. Mas aqui, por exemplo, a gente não tem uma série de TV com todo mundo negro, por exemplo, enquanto lá nos Estados Unidos isso existe. Isso tem a ver com o fato de que as políticas de ação afirmativa desde os anos 60, elas estão ali como lei em todos os lugares. A lei dos direitos civis dos anos 70, ela expandiu todas essas leis de cotas, seja na política, seja nas empresas e assim por diante. Ou seja, se formou esse nicho. A questão polêmica aqui é que é o seguinte: o auge de tudo isso é que todas essas iniciativas conseguiram formar um presidente negro, por exemplo.
Mas é exatamente durante o governo desse presidente negro que a gente precisou, né, que a população negra norte-americana precisou criar o Black Lives Matter. Ou seja, a gente tem sim iniciativas que trazem essas pessoas negras, que incentivam essas pessoas negras a crescer, mas o problema, por ser estrutural, muitas vezes ele não é sanado apenas com a representatividade, apenas com ter pessoas negras no espaço. O problema do racismo, ele precisa ser olhado na sua expansão inteira, entende? Não adianta, por exemplo, a gente ter o presidente negro se não há um esforço, por exemplo, na educação para se entender tudo o que está acontecendo, quando isso não é institucionalizado. Não adianta a gente ter o presidente negro se a gente não discute como que se faz segurança pública no nosso país hoje em dia, que é um modo que é estigmatizador, é um modo que atira primeiro para perguntar depois e acaba sempre atingindo corpos negros, por coincidência, né? Claro. Enfim, ou seja, essa é a dificuldade do racismo estrutural. Eu acho que os Estados Unidos, a gente tem uma noção de que lá caminha melhor que aqui. Lá caminha. Cadê? A Grace parou, né? Cadê? Grace parou, é. Cadê? Deixa eu voltar. Boa. Pronto, ótimo. Agora veio. Enfim, a gente tem a impressão de que lá está caminhando, mas lá eles também têm problemas muito graves que não estão sendo olhados, porque o racismo estrutural ele causa isso. E aí vieram as perguntas de como isso pode acontecer na escola, como é que mulheres brancas podem ajudar, como é que a gente pode agir. Assim, essa é a pergunta que todos os intelectuais negros e não negros e preocupados com o fim do racismo têm tentado responder há pelo menos 200 anos. Certo? Há uma série de propostas sobre como a gente de fato acaba com o racismo. Tem propostas que vão desde aumentando a representatividade na televisão até propostas que dizem botando fogo em tudo, sabe? Porque afinal de contas ninguém nunca achou uma resposta. A questão é que eu sou professora. Eu sou professora e eu comecei a trabalhar como professora exatamente porque eu acredito muito no poder da educação. Eu acredito muito como o saber ele é transformador porque ele foi transformador na minha vida. Né? E eu sempre comento muito isso. Eu tive, sei lá, eu tenho uma história de vida toda cagada. Não vou dar detalhes aqui, não. Mas a possibilidade de estudar, de entrar nisso e tudo mais, ela me colocou o desafio de como eu poderia trabalhar para garantir que a galera do meu bairro não passe pelo que eu passei para chegar até aqui e consiga viver o suficiente para ter as chances que eu tive, certo? Como eu faço isso? Eu tento mostrar para a galera que eles precisam aprender a olhar as hierarquias raciais. Eles precisam entender que os silêncios, eles promovem a injustiça. Quando você dá uma educação que continua dizendo, sei lá, a população africana, ela vinha a ser escravizada porque eles trabalhavam melhor na escravidão do que os indígenas que eram muito preguiçosos, sabe esse senso comum? Esse senso comum, ele é um senso comum ideológico, que justifica a precarização, que foi usado para dizer que a população negra precisa estar no trabalho braçal, que foi usado para dizer que tudo bem, a população indígena não avança porque não quer, porque tem preguiça. Quando a gente, nos nossos espaços de educação, a gente reforça todos esses sensos comuns, a gente ajuda na precarização. Quando a gente vê uma situação de racismo, uma hierarquia racial sendo praticada ali na nossa frente, não precisa necessariamente ser desse modo hostil de filme e tudo mais, mas quando a gente vê algo sendo colocado e a gente não se coloca, a gente volta a deixar no campo da naturalidade, certo? E o grande problema hoje, para a gente ter dificuldade de ver o racismo estrutural e de fazer uma crítica sistêmica, da gente chegar no fundo mesmo do problema, é que entre nós, indivíduos, nós não estamos pensando nisso, entende? Eu acho que essa é a questão. Você, sendo uma mulher branca, ou, sei lá, uma professora, uma diretora de escola, o que você pode fazer? Eu sempre digo, usar os seus espaços para tentar trazer essa questão de algum modo. O que no seu fazer você já parou para pensar que tem hierarquias raciais e você nunca olhou para isso porque você nunca precisou olhar para isso? Que é essa questão, né? A pessoa, quando é negra, desde pequeno, raça é um assunto para ela. Agora, quando a pessoa... de novo caiu, gente. Calma.
Cadê? Certo, Yuri tá aí, consegue assumir um pouquinho? Esses problemas técnicos são, né? Voltamos. Ok? Posso ir? Perfeito. Então, para a população que é lida como branca, a raça só é um problema a partir do momento que forçam que seja. A pessoa ela tem um certo conforto de só pensar sobre quando ela quiser. Quando a pessoa negra, ela não tem esse conforto, ela não tem opção. Então, eu sempre digo, pensar no seu fazer racial, pensar assim no seu dia a dia de escola. O que de discussão você pode colocar? Como dá para colocar esse assunto dentro da sua disciplina? E assim, isso já é lei, na verdade, né? A Lei 10.638, se eu não me engano, ela já pede para que se inclua história e sociologia africana e afro-brasileira em todas as disciplinas, exatamente para tentar quebrar a lógica de hierarquia racial, para a gente não ter uma geração que cresce entendendo que quem faz ciência, quem faz matemática, quem faz o bem, são só pessoas de uma única cor. Essas discussões elas precisam ser colocadas para além do campo da história. Como é que a gente pode fazer isso? Tá o desafio colocado, né? E tá para além da educação. É aquela coisa, como é que você educa seus filhos, seus sobrinhos, seus primos, as pessoas que estão ao seu lado o tempo todo? Eu acho que quando a gente consegue formar um vocabulário de base, pelo menos, da pessoa entender, por exemplo, o que é racismo, qual é o problema do racismo, como se fala de raça no nosso país, a gente já consegue fazer a discussão fluir, para que a gente consiga, de fato, chegar onde ela dói mais. Nos Estados Unidos, por ter mais presença nas mídias, a discussão já está fluindo num nível melhor do que aqui, mas os problemas lá permanecem. Então, eu acho que a gente tem que manter essa lógica, manter essa linha de quebrar silêncio mesmo, de fazer conversas francas, entende? Fazer conversas francas, onde estão os nossos problemas, onde a gente ainda não consegue se colocar como agente do problema, onde na nossa área de pesquisa o olhar ele ainda é branco, o olhar ainda é eurocêntrico, onde a gente pode pensar em colocar autores negros, onde a gente pode pensar em se colocar como parte do problema como um todo. Né? Eu acho que eu falei demais, desculpa. O que apareceu mais aí para a gente continuar esse diálogo? Não, tá ótimo. Tem alguns depoimentos e perguntas. Vou fazer um catadão geral aqui, tá? Chegou uma pergunta aqui sobre... bom, atualmente assisti um vídeo que dizia que o termo negro se remete a coisas ruins, como lista negra, humor negro, ovelha negra. E que o correto é dizer que uma pessoa é preta e não negra. Existe realmente isso ou é apenas mais uma questão do racismo estrutural? Seria correto aceitar isso e reconhecer pessoas como pretas e não negras? Posso já emendar mais uma? Pode. Mais uma aqui também, que chegou pelo David. No Brasil também existe uma leitura regional sobre o racismo? Por exemplo, há estados em que o racismo é mais escancarado ou maior? Tá. Essa questão do negro e do preto, né? Meu Deus, eu não aguento mais. Às vezes eu tenho vontade de pegar quem fez aquele vídeo e falar, amigo, senta aqui, olha o que você fez com a minha vida. Porque, colega, é difícil, viu? É difícil. Bom, lembra que eu falei da linguagem, né? E de como o português, ela é uma língua do encontro, um encontro que se dá durante a escravidão. Quando a gente pensa na palavra negro, ela tinha uma conotação negativa na Idade Média inteira, porque afinal de contas, nós estamos falando de um período onde a gente não tinha luz elétrica, certo? Logo, tudo que era ligado ao período noturno ou da escuridão era sempre muito negativo, porque era um período de incerteza, era ligado às sombras e tudo mais. Não é por acaso que quando começa-se a escravizar, e tem todo esse período colonial, eles chamam as populações de negro. Não é por acaso. A ideia era mesmo negativa. Então, por exemplo, os indígenas brasileiros, eles eram chamados nos documentos da colônia de negros da terra, certo? Eram os negros que vivem aqui nessa terra, e aí tinham os negros do Atlântico, que eram os africanos, certo? A ideia de negro, ela não era fechada nas pessoas que hoje entendemos como negra. Ela era, sabe, pessoas árabes eram chamadas de negras na época. Ok. E sim, tinha uma coisa negativa ali. A questão é que, como eu mencionei, raça é relacional. O racismo, ele muda de cada contexto social, em cada país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos,
A palavra negro, né, o negro em inglês, ela é banida. Ninguém chama um negro de negro nos Estados Unidos. Isso é considerado uma ofensa, porque o termo negro é muito próximo à corruptela realmente ofensiva, que é o nigger, né? Eu acho que todo mundo conhece essa questão da palavra nigger. Logo, o termo negro ficou muito associado. E a população norte-americana abandonou esse termo e se chama de black. O black lá seria o preto daqui, certo? Isso dado o contexto. No Brasil, por exemplo, nós não temos nenhum termo similar, correspondente ou com a mesma carga semântica pesada como negro. Até umas traduções que se fazem de cinema e na literatura, mas elas nunca têm o mesmo nível, porque a gente não tem esse mesmo histórico. Aqui no Brasil, os movimentos, no início, eles se chamavam de pessoas de cor, certo? Esse entendimento aqui ele foi mudando até que se chegou ao entendimento de que era um movimento negro. Desde os anos 20, desde os anos 30 no Brasil, o movimento de pessoas brasileiras, né, negras, elas se chamam de negros. O movimento ele se chama de movimento negro. A questão é que há também a categoria pretos. A categoria pretos, eu sempre falo, é ofensivo chamar de negro? Não. A categoria negro no Brasil, ela está no IBGE, ela é o nome do movimento, ela está nas pesquisas acadêmicas e ela é amplamente aceita entre as populações negras. Essa é a realidade brasileira. O vídeo que saiu, tem um vídeo que teve um rapaz que eu acho que ele era de Moçambique ou de Angola falando sobre isso, sobre uma outra realidade. Há pessoas dos Estados Unidos que falam sobre isso a partir de outra realidade, mas no Brasil não é uma ofensa. Se mesmo assim vocês se sentem desconfortáveis e preferem usar o preto, assim, posso ser sincera, assim, entre nós, entre amigos aqui, assim, parceiros, entre a galera negra, o pessoal se chama de preto. Por exemplo, se eu vou num evento e tá lá, eu chego na rodinha, todo mundo chega, e aí, preta, beleza, preta? Né? As pessoas negras se chamam de preta o tempo todo. Já aconteceu algumas vezes de eu estar numa rodinha e tudo mais e chegar uma pessoa branca que ninguém conhece e começa, e aí, pretos, beleza? E fica todo mundo, oxi, quem é você? Sabe? Porque tem um estranhamento, saca? Porque assim, fora da questão IBGE e tudo mais, onde pretos são os negros de pele escura e os pardos negros de pele clara e tudo mais, o preto ele virou uma coisa mais afetiva, mais política, mais entre negros e tudo mais. Então há um estranhamento, certo? Eu, honestamente, eu acho esquisito. Quando alguém com quem eu não tenho intimidade chega, é preta. Eu tipo, poxa, sai daqui, não sei quem você é, entende? Mas aí sou eu. Na dúvida, eu sempre digo o seguinte, negro não é ofensa, pode falar, no Brasil não é um problema. Preto também não é ofensa, pode dizer, não é. Mas na dúvida, pergunte o nome da pessoa. Eu acho muito estranho, né? Tem até uma galera fazendo piada atualmente sobre isso, né? Tipo, oi pessoa, você prefere que eu te chame de caucasiano ou de branco? Porque é uma questão que para pessoas brancas ela não existe, né? E exatamente, hierarquia racial, como é que a gente cunha uma sociedade onde até isso é uma dúvida, né? Onde até isso é uma dúvida. Mas o que eu diria, não precisa abandonar o negro, não, certo? Tipo, o campo semântico brasileiro, a língua, ela é viva. E se os movimentos negros, eles já se adaptam à palavra, eles já usam a palavra com orgulho, eles inclusive lutaram para as pessoas que se diziam moreninhas, café com leite, se entenderem enquanto negras. Houve luta para isso. Então é um termo que a gente não deve abandonar, ainda é uma bandeira, o movimento é negro, o Vidas Negras importa. Então podem usar sem problema nenhum, não machuca, certo? Espero que eu tenha respondido. E tinha uma outra pergunta, Laísa, qual era mesmo? O Rudy quer fazer uma pergunta também, só um minutinho. Uma dúvida, assim, uma curiosidade. Por exemplo, se eu tenho uma casa cara e é uma pessoa branca e daí muda para uma outra casa e quer escolher aquela casa caríssima e tal, isso é uma falta de respeito com uma pessoa negra? Nossa, eu não entendi a pergunta. É como assim, ó, se você vê a pessoa, nossa,
você vem morar aqui e tal, e a pessoa compra uma casa caríssima e é como se fosse uma humilhação para o negro, isso? Tudo pra onde? Ah, tá. Tá, se uma pessoa... Desculpa, eu não tinha entendido, então. Se uma pessoa branca que mora num lugar vai e muda para dentro da favela, e daí as pessoas pretas vão ficar olhando e falando assim, nossa, que falta de respeito, você veio morar aqui, isso existe ou não? É uma falta de respeito com a população? Tá, quando as pessoas brancas vão morar nos espaços mais socializados, nos espaços de negros, nas favelas, é essa a pergunta? Isso, é isso. Não. Para ser sincera, eu acho muito curioso de como... Ah, eu lembrei qual era a outra pergunta, e eu acho que tem a ver com essa também. Era sobre se tinha uma questão regional, não é mesmo? Se tinha uma questão regional. E assim, não só tem uma questão regional, como tem uma questão de território muito forte. Por exemplo, eu nasci em Diadema, certo? Periferia de São Paulo e tudo mais. Na minha escola, nem ferrando que eu era a pessoa mais negra da sala de aula. Muito pelo contrário. Inclusive, lá dentro eu era criada como se fosse branca. Me ensinavam a, inclusive, rir das pessoas que fossem negras de pele mais escura, certo? Se cria uma hierarquia lá dentro também. E essa hierarquia ainda fortalece a falta de reconhecimento, né? Porque as pessoas negras da pele mais clara, ali entre a pobreza, elas têm a raça para negociar, entende? Tipo, eu tô pobre que nem você, eu tô lascada que nem você, mas pelo menos eu sou mais claro. Isso acontece nos territórios, nas periferias. A questão é que, ao mesmo tempo que há essas hierarquias dentro da periferia, também há muita lógica de solidariedade. A gente não nega, por exemplo, que nas favelas, nas comunidades, há muita gente branca. Há muita gente branca, essa convivência ela existe de um modo talvez mais harmonioso do que dentro de uma universidade ou dentro de um bairro de elite, e há algum entendimento de que, por exemplo, a pessoa branca, quando ela passa a morar na periferia e passa a morar na favela, ela começa a dividir aspectos da... Eu costumo chamar isso não é um termo acadêmico necessariamente, mas eu gosto de falar de territórios negros, certo? Territórios e simbologias negras. Por exemplo, quando você vê um caso de uma pessoa branca assassinada pela polícia, aconteceu recentemente, o menino Miguel, entraram na casa dele, mataram ele enquanto ele dormia. Se você olha nas fotos dele, ele tem toda uma performance simbólica e de território que é uma performance negra. Ele usa as roupas que a gente se acostumou a entender como roupa de maloqueiro, de pretinho. Ele mora também na periferia, que é um espaço que a gente se acostumou a entender como espaço do neguinho, certo? Ou seja, quando você entra naquele espaço, você também está sujeito a viver a violência racializada, a violência que é direcionada às pessoas negras. Há um entendimento disso, entende? Então, eu acho que tem os dois caminhos ali. Há essas hierarquias que se formam no território, que são hierarquias que têm começado a ser trabalhadas também nas escolas de periferia. Eu dou muita formação em periferia exatamente para os alunos entenderem. Amigo, tu também é negro. O que tu tá ganhando, sabe? Eu sei que aqui parece que você não é, mas quando você for para o mercado de trabalho, como você for tentar fazer uma faculdade, vai todo mundo jogar na tua cara que você é tão negro quanto esse colega que você acha que é inferior a você, entende? Esse tipo de trabalho ainda é necessário, mas ao mesmo tempo, quando essas pessoas brancas estão na periferia, elas também se tornam sujeitas, né? A sofrer sempre que elas incorporam mais a questão simbólica do território. A gente vê os brancos morrendo, eles sempre têm essa performance, ou é o funkeiro, ou sabe, uma performance que é categorizada como negra. E outra coisa sobre o território que eu acho importante é que, exatamente por raça se relacional, há um entendimento diferenciado de raça em vários lugares. Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, parentesco com japoneses.
Aqui em São Paulo, a gente tem um costume de conviver com pessoas que são de família japonesa. A gente olha elas e entende, você é japonesa, certo? Muitas dessas pessoas que aqui são de família japonesa e elas vão, por exemplo, para o Mato Grosso, elas não são mais entendidas ou lidas como japonesas. As pessoas entendem que elas talvez sejam indígenas. Por quê? Porque elas têm traços esfenótipos de olhos puxados que são próximos às pessoas indígenas que aquelas pessoas de lá vivem. Assim como se elas forem para outras regiões, elas podem ser confundidas como bolivianas. Entende? Isso é meio maluco de se entender, mas raça é realmente assim. Por exemplo, se eu estou em São Paulo, o meu entendimento enquanto negra, né, ele é bem consolidado. Na Bahia ele já é diferenciado, entendeu? Porque lá a população é mais retinta e tudo mais. Assim como há pessoas que têm tons de pele e traços menos fortes do que eu, que podem perfeitamente ser lidas como negras aqui em São Paulo ou no sul do nosso país, mas que na região do Nordeste elas jamais seriam, entende? Ou seja, raça é relacional. Isso tem a ver com toda a estrutura de território, como se cunha a racialidade nesses territórios. E é importante a gente entender isso, porque isso ajuda a gente a evitar estigmas e essencialização sobre seres humanos. Nós ainda temos aquela ideia de que negros são assim, brancos são assim, indígenas são daquele jeito. Isso é essencialização. Isso colabora para lógicas de extermínio. Isso colabora para a promoção de estereótipos. Quando a gente entende que raça é relacional, a gente entende que não dá para a gente criar regras sobre a nossa população negra, certo? A mesma coisa, muita gente me pergunta como é ou o que eu acho para perguntas que, olha, eu não sei, eu posso responder como Suzane, eu posso responder com base na minha pesquisa, mas eu não consigo responder por toda a população negra brasileira, porque a população negra brasileira ela não é uma só, ela não tem uma performance, saca? Raça é relacional, e isso que traz a complexidade do assunto. Por isso que tem tanta gente na universidade pesquisando relações sociais, não é um assunto fácil, é um assunto bem tenso. Eu estou em pânico porque eu tenho que entregar minha tese, mas enfim, outro assunto esse. Eu acho que a gente pode ir finalizando, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode usar esse espaço. Mas queria mencionar aqui também que a Inês precisou ir embora, mas ela deixou um depoimento aqui, não sei se você viu, sobre uma experiência que ela tem na escola dela, no Fundamental 1. Ela diz aqui, na nossa escola, um dos caminhos é a literatura que oferecemos e como montamos nosso acervo. Literatura que vai para além do cânone tradicional, ocidental branco, com histórias de ancestralidade, protagonismo negro, representatividade, antirracismo e também histórias do dia a dia, que falam de afeto, autores, ilustradores negros e também de narrativas indígenas, histórias de cultura popular. Uhum. É exatamente essa entrada que é necessária. Entender que você tem um cargo de trabalho, você tem uma entrada em algum lugar. A partir do seu fazer, como você pode inserir essa discussão? Seja num campo individual, seja num campo de uma instituição, que programa você pode pensar? Que tipo de debate você pode colocar? Entendeu? Para a gente ajudar a entender essa questão no caminho mais superficial até que ele se chegue lá no fundo. Como, por exemplo, eu trabalho criminologia e eu trabalho com essa questão criminal brasileira, para mim, hoje, uma das maiores dificuldades é fazer as pessoas entenderem que quando elas dizem, por exemplo, sei lá, que bandido bom é bandido morto, elas também estão colaborando para lógicas racistas. Porque se, afinal de contas, o racismo estrutural ele faz com que a justiça e a aplicação da lei ela seja racialmente enviesada, se você pede uma coisa dessa, você fortalece. Ou como, né, sei lá, quando você pede, tem que privatizar todo o SUS. Chega, esse negócio de saúde grátis é coisa de vagabundo. Quem você está precarizando? Qual é a cor dessa população? Entende? Pensar a sua ação como indivíduo para lidar com o racismo estrutural e fazer diferença, como você consegue formar pessoas para elas estarem ligadas nisso, para elas entenderem as hierarquias raciais que tem na nossa política, que tem no nosso cotidiano. Porque senão a gente vai ficar sempre na superfície. A ideia aqui não é incentivar vocês a, sei lá, fazerem festa africana na escola todos os dias, entendeu? Eu acho que ok, a festa africana ela também tem seu lugar de mostrar cultura,
mas também de mostrar como é que a gente pode entender o racismo de hoje a partir das convivências, como observando os alunos, como observando os diálogos em sala de professor, observando os acervos das nossas bibliotecas, das nossas exposições, a gente consegue ver hierarquias raciais e não necessariamente destruir isso, mas como a gente pode problematizar para fazer com que as pessoas entendam que a hierarquia está ali, com que elas não naturalizem mais uma vez uma lógica que é excludente. Muito bem. Muito bem. Acho que por enquanto a gente não teve mais perguntas, então, bom, eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Renata diz excelente discussão, muita coisa para pensar, realmente eu também acho. Achei essencial essa nossa conversa hoje. E muito rica, importante. Achei que você trouxe de uma forma muito cadenciada e evidente, né, do que está sendo tratado, do que se fala e do que é necessário aqui, no meio de professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores, e que isso possa imbricar nas nossas práticas mesmo, né? A gente, enquanto educadoras e educadores de museus, enquanto curadoras, enquanto professoras, enquanto intérpretes de Libras, e que é isso, se a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de todos os âmbitos mesmo, né, dessa sociedade que a gente vive. E, bom, convidar vocês também a verem as nossas outras programações. A gente ainda tem essa semana mesmo, amanhã, uma oficina com o Zola, uma oficina de musicalidade africana também, coincidentemente. E nas próximas semanas também vocês devem receber mais programações. Primeiro, muito obrigada, Suzane, mesmo. Eu sempre agradeço e aprendi isso na minha vida, agradecer aos meus professores, as minhas professoras e professores por compartilharem, né, um tanto, como você disse, educação me transformou e eu também me sinto nessa responsabilidade também enquanto educadora e professora, então te agradeço imensamente pela sua partilha aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada ao Yuri e à Grace. Heróis. Porque bastante coisa. Também agradeço sempre as intérpretes e os intérpretes que estão aqui com a gente, que são maravilhosos, super parceiros. Obrigada, Rusdi, por todas as perguntas. Minha cachorra, gente. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Mesmo, a gente se encontra nas próximas programações também. Tem todo mundo aqui agradecendo, né? Mirella, Mari. Eu tô aqui achando muito fofinho o pessoal no chat. Muito obrigada, gente. Eu tenho autoestima baixa. Aí quando eu vejo muita gente agradecendo, dizendo que a aula foi boa, eu fico contentinha, viu? Muitíssimo obrigada. E é doido porque a gente está aqui e não vê o rosto, né, das pessoas. Inclusive, se vocês quiserem aparecer agora... Ligar a câmera pra gente estar tchauzinho. A gente não vê o rosto de vocês, não sabe o que está acontecendo, então, muito obrigada mesmo. Ai, que bom, gente. Que bonita, olha só. É o que estavam me privando de ver. Suzane, amei essa tarde, viu? Quanto aprendizado. Obrigada Valeu. Mesmo. É nóis, que tenham outras aí, viu? Valeu mesmo. Gente, quanta coisa interessante que a gente pode socializar com os colegas. Parabéns, viu? Fantástica a sua fala. Muito obrigada. Eu que agradeço por você ter disponibilizado o seu tempo aí para ouvir, porque eu acho que eu gosto. A maior dificuldade da gente que trabalha com isso é encontrar quem esteja disposto a ouvir e trocar. Então eu fico Eu também trabalho com formação de gestores, é tão importante, gente, quem está lá na ponta, né? Precisa disso tudo, viu? Obrigada mesmo. Opa, é nóis então. Bora lá então, gente, tomar um café, dar aquela deitada no sofá, fechou? Fechou. Muito obrigada, Suzane. Obrigada a todo mundo. Tchau. Greg, Amanda, educadores do MAN, Léo também. Obrigadão. Fui. Olivia, Greg, Mirella. Cibele. Olha o Arthur ali atrás, já foi. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, Yuri, Lara. saudade, tchau. Beijo. Tchau, Rusdi.
Opa.